Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao nosso novo canal, nosso novo meio de ter aula, nosso meio de aprendizado. Por enquanto a gente está com essas questões aí do coronavírus, a gente tem que ficar de quarentena, vai ser essa forma que a gente vai se comunicar. Pessoal, a gente vai dar seguimento ao modelo que a gente estava tendo dentro de sala de aula. Então, assim, os livros que vocês picaram, que vocês pegaram, é de vocês, fica, né, já eram livros antigos da escola, então vocês podem ficar. No retorno, depois a gente utiliza o material novo. Mas enfim, os conteúdos que eu vou trabalhar, dá para ser trabalhados com eles e algumas coisas a gente também vai pesquisar pela internet. Pessoal, o que eu mandei para vocês na última aula? Eu mandei um texto com a regionalização mundial, os critérios e grupos de países. Por quê? Lembra que a gente estava trabalhando a questão das migrações, né, dos imigrantes que vão para outros lugares, como é que essas pessoas procuram, que tipo de vida essas pessoas buscam encontrar, por que elas saem de alguns lugares. Bom, para entender também isso, é importante a gente entender como é que se deu essa regionalização, como é que foi dividido o mundo, né? Por que uma pessoa sai, de repente, de um determinado lugar e vai para outro? Isso são coisas interessantes que a gente deve, então, observar. Então, por isso que eu passei aqui esse texto, com as divisões que a gente tem, né, as divisões de continentes. Essa é uma divisão padrão, é a divisão que vocês já conhecem, né, os 6 continentes: África, Ásia, Europa, América, Oceania e Antártica, né? Desses continentes que a gente não vai sobreviver, né? Não se sobrevive, então, na Antártida. É um continente muito gelado, então a gente tem alguns pesquisadores, a gente tem algumas pessoas que vão estar nesse continente, mas não é um continente habitável pelo frio que se tem lá. E é bom que se mantenha esse frio, porque em vista da questão do aquecimento global, quanto mais a gente tem derretimento das calotas, quanto mais a gente tem, né, se desmontando, a gente tem um aumento do nível do mar. Então, são icebergs que se desprendem e acabam chegando, então, ao mar aberto. Bom, pessoal, então essa divisão, primeiro a divisão continental, a divisão que é levada, então, essa questão dos aspectos, ou seja, os aspectos físicos de cada lugar, levando em consideração, por exemplo, um continente que é a Europa. A Europa, tecnicamente, a gente poderia não colocar ela como um continente sozinho, porque ela está ligada à Ásia. Então, ela é conhecida como a Euroásia. Só que o que acontece? A Europa é um dos berços da civilização mundial, né? De diversas civilizações. A gente tem os gregos, a gente tem os romanos, então a gente vai ter depois os celtas, enfim, a gente tem os germanos, a gente tem diversas populações do mundo. E essas populações, elas são importantes, elas são diferenciadas de uma certa forma, em termos culturais, dos povos asiáticos. Então, por isso que se optou por fazer essa separação, principalmente na questão da Europa. Então, essa questão cultural e também essa questão de formação de cultura e de ter um processo muito antigo na história da humanidade, se tem então aquele continente separado da Ásia. Então, a outra forma de separar os continentes, de regionalizar esses continentes, é uma divisão geográfica. E aí a gente tem então três conceitos básicos, né? O velho mundo, o novo mundo e o novíssimo mundo. Bom, o velho mundo. Quem é que está no velho mundo? Óbvio, a Europa, a Ásia e a África. Por quê? Berço da humanidade, gente. África, de lá que saem os primeiros humanos, de lá que os humanos vão caminhar pelo restante do mundo e povoar esse mundo, né? Seja muitas vezes a pé e talvez, possivelmente, algumas vezes por vias de embarcação, porque a gente tem resquícios arqueológicos muito antigos disso. Ásia, então a gente tem China, a gente tem Japão, a gente tem diversas civilizações então antigas que vão dar esse berço, e a Europa, que não precisa nem de apresentação, né? Toda a história que a gente estuda antiga, ela é europeia, principalmente da história antiga, né? Então, ou da história da Idade Média, moderna, enfim. O novo mundo. O novo mundo somos nós. Nós que fizemos parte desse novo mundo. O continente americano, né? Que foi invadido, que foi saqueado, que foi surrupiado, né, pelos europeus, pela essa forma de colonização. Mesmo os Estados Unidos tendo um modelo de colonização diferente do nosso, a exploração, os assassinatos de indígenas, de pessoas que eram dessa terra aqui, foi muito forte, foi grande, né? Então,
mas nós pertencemos ao Novo Mundo porque somos o continente descoberto, então, a partir do século XV, tá? E o novíssimo mundo, que é a Oceania, que poderia ser composta somente pela Austrália, mas por considerações políticas, então se tem a Nova Zelândia também e as outras pequenas ilhas. A Austrália é o maior país, né, consideravelmente, em termos de economia, em termos de extensão territorial, muito parecido, a geografia deles muito parecida com a nossa. Uma história pouco conhecida, um povo que foi exterminado, os aborígenes, né, por exemplo, que eram os indígenas, que a gente pode dizer assim, mas eram as povoações antigas, enfim, que a gente tinha na Oceania. E, enfim, acabaram também, né, sendo execrados, e sobrou pouquíssimas pessoas, enfim, que ainda são aborígenes e que ainda vivem dessa cultura. Então, essa é uma divisão histórico-geográfica que a gente tem, então, nos conceitos de regionalização mundial. A gente também tem sistema político-econômico, né, e aí é um sistema onde a gente vai ter esse sistema a partir da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem um mundo bipolar, né? O que é esse mundo bipolar? É um mundo quando se divide as forças entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, isso no pós-guerra. Lembrando vocês que é um conteúdo do ano que vem, né, a Segunda Guerra Mundial, mas entender esse pré-requisito é muito importante. Por quê? Porque os Estados Unidos ele vai defender, a gente tem, né, vamos voltar até um pouquinho, a gente tem, pessoal, na Segunda Guerra, dois vencedores, duas grandes potências, que é os Estados Unidos e que é a União Soviética. Os Estados Unidos, então, por sua vez, defende esse lado capitalista, defende esse lado hegemônico, né, do capitalismo, do livre comércio, né, das fronteiras, enfim, da quebra desses paradigmas e expandir cada vez mais. A União Soviética vai formar, então, países a partir da nova construção geográfica que a gente vai ter no pós-guerra. Então, aqueles países que são recuperados pela Rússia vão fazer então parte, né, da União Soviética, vão compor o bloco da União Soviética, que se torna então um dos maiores potências do mundo, um dos maiores países do mundo, porque eles são a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então todas elas respondem a uma única liderança, né, que fica na Rússia, que fica em Moscou. Então na época respondiam então para o Joseph Stalin. Tá? Então a União Soviética é socialista. O que é regime socialista? Né? Onde tem uma divisão de bens, de produtos, onde as coisas pertencem ao Estado, né? E uma divisão geral das coisas. Em tese, funciona, é bom, mas, né, também gerou uma série de conflitos no mundo inteiro, né, por conta disso. Então, isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais ano que vem, né, os dois lados da moeda, que nem tudo é uma coisa nem outra, né, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Mas a gente não vai chegar nessa discussão agora. Fica para próximo ano. E essa divisão do mundo bipolar entre capitalismo e socialismo, ela vai gerar uma outra divisão, que é a divisão regional do desenvolvimento econômico, ou seja, aquele que a gente vai classificar como primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, né? Que nem que país de primeiro mundo, né? Hoje a gente já não usa mais esse termo, mas esse termo vem porque não era só os Estados Unidos que mandava no mundo, né? Não era só os Estados Unidos que era capitalista, não era só os Estados Unidos que tinha grandes reservas, que tinha dinheiro, que tinha influência. Então a gente também tinha outros países, né? Então a gente tinha Inglaterra, claro que mesmo com dificuldades no pós-guerra, mas a gente tinha o Reino Unido, que compõe então os países, né? Não só a Inglaterra, mas Inglaterra, Escócia, Grã-Bretanha. A gente vai ter outros países como o Canadá, a gente vai ter outros países como o Japão, que vão se desenvolver muito no pós-guerra, né? E esses países também são capitalistas, então não dava para ter um bloco, né, capitalista. Então a gente começou a criar esse desenvolvimento de primeiro mundo. Então países europeus, né, Japão, Canadá, Estados Unidos. E a gente também não tinha só um país de segundo mundo, então a gente tinha vários países. Terceiro mundo, para quem que sobrou, né? Para os países africanos, muito saqueados e roubados pelo período imperialista e deixados à mercê por conta disso. E, segundo mundo, países em desenvolvimento, como o Brasil, como o México, como a Argentina. Tá, pessoal? Hoje em dia a gente não usa mais esse termo. Hoje em dia essa divisão ela mudou. Então ela passa pela divisão de nível de desenvolvimento econômico. Então, nessa questão de nível de desenvolvimento econômico, o Brasil, por exemplo, ele passa de ser um país de segundo mundo e ele passa a ser um país em desenvolvimento.
Porque a gente tem acesso à internet, a gente tem pesquisa, a gente tem coisas aqui, né? Eu vou continuar no outro vídeo, tá, pessoal?